Vamos agora detalhar nessa aula 3 as etapas da Design Sprint, né? O que acontece cada dia de forma mais detalhada. Então, no primeiro dia é o dia da Discovery, né? Do mapeamento, da imersão, né? Existe um processo de entendimento do problema, né? Então, nesse primeiro dia, a gente tem que setar todas as expectativas, descobrir realmente qual o problema que a gente quer atacar e quer investigar, né, quer vasculhar para encontrar essa melhoria. Tá? Nessa etapa são definidos também os objetivos da Design Sprint e os especialistas de cada área devem trazer o máximo das informações anteriores sobre esse problema, sobre o contexto desse problema, para que os outros participantes consigam ficar todos na mesma página, tá? E aí sim começar a buscar soluções. Então, nesse primeiro dia, são feitos vários workshops de pesquisa, realmente, né, de análise dos dados, de tudo que foi trazido do contexto, para que as pessoas consigam discutir e todo mundo ficar entendendo qual o problema e para onde a gente vai direcionar o pessoal para poder encontrar a solução. Isso é o que acontece na segunda-feira, tá? Ou no primeiro turno de trabalho, tá? No segundo turno de trabalho é a parte da ideação. A partir daí começa-se a fazer representações visuais. Então o legal é que se você tiver numa Design Sprint física, presencial, você tenha materiais como lápis de cor, canetas piloto, post-its, um local para pegar esses post-its. É uma parte mais de mãos à obra mesmo, né? De poder coletar as informações e representar elas visualmente, tá? Então, existem várias atividades que podem ser feitas aí, como fazer um brainstorm ou um brainwrite mesmo, onde você escreve as ideias e as outras pessoas podem ver aquilo ali que está acontecendo, discutir sobre aquelas ideias, tá? Também, o facilitador vai ter que sempre ficar estimulando a criatividade, né? Então tem vários workshops também, vários tipos de dinâmicas que são feitas nesse dia, né, para estimular a criatividade das pessoas e fazer com que as pessoas falem, né? Muitas vezes, quando tem sempre uma pessoa que é mais retraída, uma pessoa que pensa alguma coisa, mas não compartilha esse pensamento. Então, o ideal é que todos os participantes desse dia, dessa parte de ideação, traga realmente tudo que pode para que a gente veja todas as ideias boas e as ideias ruins, que na verdade não tem ideias ruins, né? As ideias ruins muitas vezes são o alicerce para uma boa ideia. Então, as pessoas vão compartilhar essas ideias e a gente vai chegar no final do dia com uma quantidade de ideias gigantesca para poder trabalhar nesse terceiro dia, tá? Falando do terceiro dia, é o dia da decisão. Né? No caso seria na quarta-feira ou o terceiro turno do trabalho, né? Os participantes partem para uma ideia de análise daquelas ideias que foram criadas, né? E depois vão fazer sistemas de votação, né? Existem vários tipos de sistema de votação diferentes que um facilitador pode fazer, mas aquelas soluções são esboçadas e depois são votadas, né, pelos participantes ali. Tá? Nesse ponto de análise são determinados alguns parâmetros, né, que são mais importantes e são utilizadas algumas matrizes, por exemplo, matrizes de valor, matrizes de esforço. A gente vai ver daquelas ideias, quais ideias teriam mais esforço, quais teriam mais valor para o negócio, qual teria mais valor para o usuário. Isso aí também o facilitador vai buscar essas matrizes de comparação também para ajudar os participantes a decidirem quais são as ideias que devem ser tocadas para frente, tá? E aí, geralmente, o facilitador tem que buscar um fator UAU. O que é o fator UAU? Né? Aquele fator de inovação, onde aquelas ideias elas vão satisfazer tanto o negócio quanto as necessidades do usuário e também tem uma viabilidade técnica. Né? Então, no final desse dia, o ideal é que a ideia escolhida ou as poucas ideias que vão ser prototipadas, elas tenham esse fator, né? Que atinjam as três grandes áreas que são usuários, negócios e tecnologia. Na quinta-feira, vai se partir para a prototipação de todas as ideias que foram escolhidas, né, no final do dia anterior. A ideia é que se faça protótipos de MVP, que são mínimos produtos viáveis, né, para dar aquela solução. Então, para esses tipos de protótipos, também pode ser feitos protótipos de baixa fidelidade, de média fidelidade e de alta fidelidade. O que é que vai determinar qual tipo de protótipo você vai utilizar? Basicamente é a quantidade de tempo disponível e de recurso que você tem disponível para trabalhar naquele dia. Tá? Muitas vezes até um protótipo de baixa fidelidade você consegue resultados
muito bons para poder validar a ideia, porque a ideia desse protótipo é fazer a validação dessa ideia, né, se realmente faz sentido ou não, né? Por isso que tem que ser de uma forma muito rápida ser feito isso, ser feito vários testes, discussões, se realmente faz sentido levar esse protótipo para frente ou começar um novo protótipo, tá? E aí a gente parte para o último dia, a última etapa, que é a etapa de teste. Então, na sexta-feira seriam feitos os testes com esse protótipo, e aí pode ser feito teste diretamente na mão do usuário, né? O usuário vai estar participando ali, então ele vai pegar o protótipo, ele vai testar, ele vai dar as impressões, vão ser feitos os melhoramentos ali de forma rápida, né? Muitas vezes, quando é uma discussão de negócio para se descobrir se pessoas teriam interesse sobre aquela solução, então também é feito uma busca de leads, né? E pode ser feito através de criação de um formulário ou de uma landing page sobre aquela solução, se coloca na internet, se capta alguns insights também nesse mesmo dia. E também se pode fazer a apresentação de pitch, né? Muitas vezes é uma solução que vai se dar dentro da empresa, então essa solução tem que ser vendida para gerentes, diretores, CEOs, etc. Então muitas vezes também pode até ser apresentado, treinado e apresentado um pitch sobre aquela solução para saber se vai ser aprovado pela empresa, pelos decisores da empresa ou não. E assim a gente conclui essa aula, e a próxima aula a gente vai falar diretamente sobre as dinâmicas para ser aplicadas nesses workshops.